Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Sejam bem-vindos também ao canal se você é novo por aqui. Nesse vídeo, pessoal, eu queria estar discutindo aí com vocês sobre talvez uma das matérias aí que é mais ignorada ou é mais passada por cima aí, né, nos cursos de física, que é sobre conversão de unidades, grandezas físicas, né? Geralmente, quando a gente está estudando ali, aprendendo a converter de metro para centímetro, de centímetro para metro, para quilômetro, quilograma para grama, essas coisas, a gente acha bem chato, né? Bem repetitivo, bem mecânico. E isso gera que a gente acaba ignorando ou não aprendendo direito essa matéria e acaba achando que não é importante e tá tudo bem. Só que, né, venho aqui dizer a vocês que não faça isso, pessoal. É uma das matérias mais importantes da física. Eu acho que antes de você aprender leis de Newton ou qualquer outra matéria, aprenda a converter unidades. Tudo bem que eu entendo um pouco dessa ansiedade, até porque não é uma matéria que é bem física propriamente dita, né? É um pouco até mais de matemática, muitas vezes, né? Quando você está ali fazendo as contas, você mais tem que operacionalizar coisas, fazer regras de 3, proporções, para conseguir converter do que realmente física, né? Do que a gente entende sobre estudar fenômenos naturais. Bem, mas, pessoal, não faça isso. Medir coisas é algo que a gente faz muito na física. Na verdade, o estudo de física, ele é medir o tempo inteiro. Então, qualquer fenômeno natural, você vai ter ali uma unidade, uma grandeza física associada, porque a gente precisa de dados, né, daquele fenômeno. Então, a gente vai obter esses dados por meio de medições, né? Então, isso é muito bem definido. Para vocês terem uma ideia, existe uma conferência, né, uma conferência geral de pesos e medidas, que ela acontece geralmente a cada 4, 6 anos, né? Que é lá em Paris, se eu não me engano, lá em Paris, na Europa, onde junta aí mais de 40 países, né? Inclusive o Brasil faz parte. E eles mandam cientistas, engenheiros, para discutir problemas que surgem dos métodos de medição, das definições que a gente usa e os problemas que isso causa. Para você ter noção, em 2018 teve uma conferência e eles tiveram que redefinir a definição de quilograma. Pô, mas redefinir a definição de quilograma? Se alguém te perguntar, o que é o quilograma? Aí você vai falar, eu vou lá no açougue e peço 1 quilograma de carne, né? 1 quilo de carne. Tá, mas isso ainda não responde o que é. Então, medir, a gente sempre vai estar comparando com outras coisas, né? Então, por exemplo, o metro. Se alguém te perguntar o que é o metro, né? Você vai falar, um metro, eu pego a treina aqui e tem 1 metro. Mas isso surgiu de algum lugar, né? Você está comparando aquela medida com outra padrão. Então hoje, para vocês terem noção, evoluiu, né? Nem sempre foi assim, mas hoje 1 metro é dado em função da velocidade da luz, né? Então você pega lá uma fração do tempo, né? Que é uma distância, aliás, uma distância que a luz percorre num certo tempo, e aí essa distância você vai falar, isso aqui é 1 metro, beleza. E por que a gente pega a velocidade da luz, por exemplo? Porque ela é mais precisa, né? Antes, por exemplo, o metro era tido como você pegar 1/4 do meridiano, pra vocês terem noção, 1/4 do meridiano que passa em Paris, né, da Terra. Então, a Terra, né, os meridianos, as linhas imaginárias, você pega 1/4 da linha que passa em Paris, divide ela em 10 milhões de partes, pega uma parte dessa e isso vai ser o metro. Então os caras definiram o metro antes assim. Então você imagina que não é algo muito preciso, mas antes era assim, foi evoluindo até chegar na definição atual, dada em função da velocidade da luz, né? E aí fizeram a mesma coisa com a definição de quilograma agora, né? Ele é dado em função da constante de Planck, tem questões ali de física quântica e tal. E eles fizeram isso porque antes o metro estava sendo dado em comparação com uma massa ali padrão, realmente, era uma liga metálica que tinha uma certa porcentagem ali de platina e irídio, algo assim, não me recordo bem. Eles guardavam esse peso lá no museu, tal, bem guardado, né, tudo certinho. Mas mesmo assim, essa massa não era muito precisa, porque com o tempo ela ia perdendo massa, perdendo átomos. Então, ao longo das décadas, aí, eles calcularam que ela perdeu mais ou menos 50 microgramas. Então, reduziu a massa, né? Então, você imagina, é como você usar, sei lá, um bloco de gelo para ter como padrão de quilograma. Então você usa ele agora, passou 10 minutos, ele já derreteu, e aí você perdeu completamente a sua referência, né? Então não é algo preciso. E eu tô falando tudo isso para vocês entenderem que medir é algo muito difícil, é algo realmente muito complicado,
principalmente quando a gente está falando de física experimental, né? Então, assim, as coisas têm que ser muito bem definidas. Então, quando você está lá convertendo metro para centímetro, quilograma para micrograma, enfim, pode parecer chato, pode parecer, vou passar aqui por cima, vou logo para as matérias mais cabulosas da física, mas não, pessoal. É muito importante, é muito bem definido, e qualquer outra grandeza física que você for estudar, força, campo elétrico, toda a calorimetria, pressão, hidrostática, né, toda a parte de hidrostática, tudo parte de grandezas físicas que são muito bem definidas e que você tem que saber converter essas coisas, né? Porque se você converte errado, isso, né, altera completamente o seu resultado. Inclusive, né, eu estava lendo, e inclusive por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, porque eu estava lendo esses dias uma notícia, até uma notícia bem antiga, mas acabei só sabendo dela recentemente, que a NASA perdeu cerca de mais de 100 milhões de dólares porque uma missão dela fracassou, porque eles não conseguiram, não perceberam que eles estavam convertendo certas unidades de medida de forma errada. Então, por volta ali de 1998, 1999, eles mandaram um orbitador lá para Marte, né, para estudar o clima de Marte. E aí, do nada, a sonda parou de mandar mensagem, né? Do nada, simplesmente o sinal caiu, não tinha nada, não tinha mais sinal. Acabaram chegando à conclusão que ela queimou, né, na atmosfera ali de Marte, quando foi fazer uma manobra ali, né, para ficar orbitando, não conseguiu fazer essa manobra, queimou na atmosfera e a missão foi perdida, né, milhões aí perdidos. E quando foram estudar o porquê, né, que isso ocorreu, será por quê, né, que a gente acabou perdendo a missão? Viram que tinha um erro de conversão de unidades do sistema americano, que geralmente eles usam ali, para o sistema internacional de unidades, o SI, aquele mesmo, né? Metro, quilograma, segundos, graus Celsius, essas coisas. Tinha um erro, né, ali de conversão, porque o software em solo, né, o software aqui na Terra, estava mandando no sistema americano, sistema imperial, né, que eles usam ali, por exemplo, Libra, PES, Fahrenheit e tal, essas coisas, né, que geralmente, assim, eu não entendo o porquê da implicância do americano em usar esse sistema. Eu sei que tem questões históricas, né, mas, assim, quase nenhum lugar do mundo usa esse tipo de medição, né, mas eles usam. E aí foi um problema enorme aí dentro da NASA, inclusive durante muitos anos. Até hoje ainda tem algumas polêmicas assim. E aí, né, eles usavam esse sistema aqui em solo, a nave deles, né, o orbitador, usava o sistema internacional de unidades. E aí ocorria uma falha, né, uma conversão errada na hora de mandar esses sinais, né, esses comandos, né, para a nave, o que acabou alterando ali a trajetória. E aí eles acabaram perdendo a missão sem nem perceber. É claro que eu estou simplificando muito, assim, né? O problema é claro que teve ali questões internas dentro da NASA, de comunicação, de gestão, né? Mas são outros assuntos. A questão é que no final, o elo final, né, que juntou ali e acabou ocasionando a perda da missão, foi sim um erro de conversão de unidades, né? E até o diretor da NASA, né, da época, comentou, não quis culpar ninguém, não quis culpar a Lockheed, né, que foi a empresa que fez lá a espaçonave e fez o orbitador, porque estava nas especificações para ser construído com o Sistema Internacional de Unidades, e infelizmente ocorreu realmente uma falha de gestão ali, de não perceber, né, que tinha esse erro de conversão, que já vinha apresentando sinais durante toda a viagem, né? Demora meses para chegar, né? Para sair da Terra e chegar em Marte. São alguns meses aí. E acabou que eles não checaram, né? Não fizeram checagens e validações e acabou esse erro aí passando batido, que acabou fazendo com que a missão falhasse, né? Mas é isso, pessoal. Então eu queria comentar aí com vocês sobre, né, essa matéria aí que geralmente a gente ignora, mas na verdade ela é muito interessante, né? Ela é muito importante também. Inclusive tem uma frase, né, do grande Feynman aí, gosto bastante desse físico,
que ele fala que tudo é interessante, né, pessoal? Tudo se torna interessante se você tiver um cuidado, se você olhar ali bastante, se você for a fundo nas coisas, tudo se torna interessante, né? Inclusive o Feynman foi um cara aí que estudou, inclusive biologia, arte, estudou um tanto de coisa que muitas vezes a gente acha que é chato, né? Ah, não, sou de exatas, sou de humanos, e não, acho que tudo que se você se dedicar um pouquinho e um pouco a fundo é interessante, vai ser interessante, inclusive converter unidades, inclusive converter de metro para centímetro, se você for a fundo, pode acabar se tornando uma matéria interessante, né? Basta você enxergar dessa maneira e ir a fundo nos seus estudos. Inclusive, convido vocês, se você está estudando, né, física, inclusive essa matéria, né, tenho 2 playlists aqui no canal, onde a gente vai resolvendo diversas questões aí de física. No caso, essas 2 bem exclusivamente de conversão de unidades, grandezas físicas. Então vou colocá-lo aqui em algum lugar, né, vai aparecer, não sei, aqui, ou no final do vídeo também eu coloco. E lá eu vou estou resolvendo 2 coleções de livros de física que são muito boas, né? Que é o Física Clássica e o Ramalho, nessas 2. Então se você quiser lá conferir e ir acompanhando, né, e aprendendo aí também, né, fica aí o convite. Se você gostou do vídeo também, né, deixa o like aí, deixa o comentário, se inscreve, né, compartilha o vídeo se você achou legal, se você achou bacana. E também comenta aí, tem outra matéria de física que você passa batido, que você acha que não é tão importante, ou de outra matéria também, seja em matemática, né, seja em história, geografia. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.